E, como eu estava dizendo, eu gosto muito de falar do Evangelho do Cristo, porque é Ele que nos consola. E hoje nós estamos precisando muito de consolo, nós estamos precisando de colo, nós estamos precisando de que clareie nossas vidas a melhor forma de conduzir o nosso dia a dia. E eu agradeço muito ao Senhor pela graça de estarmos e de eu estar aqui essa noite, com a oportunidade de que nós possamos juntos fazer uma reflexão. E quando eu falo agradecendo muito a oportunidade, porque hoje está fazendo 28 anos que eu fiz meu primeiro estudo público na casa. E por um acidente. Por que um acidente? Porque no dia faltou o expositor e aí não tinha, foi convocada pela dona Dinaura, nossa anfitriã, né, que está na casa do pai, e pediu para que a gente viesse fazer a palavra. Eu corri na evangelização, peguei uma historinha, o amor ao próximo, e nós então iniciamos a leitura da historinha. E eis que nós fomos, né, recebemos uma visita de 2 andarilhos. E que eu estava muito nervosa, mas aí eu vi o quanto eles vieram buscar a palavra consoladora. E sentaram aqui na frente. Antigamente, nossos bancos aqui eram aqueles bancos de cinema antigo, não sei se alguém aqui chegou a pegar. E aí eu comecei a fazer o estudo e eles conversando baixinho, eu passei a dedicar toda a minha palavra de amor ao próximo, que era o estudo, para eles. E uma gracinha, eles ficaram, prestaram atenção, ao sair foram oferecidas a ele uma cesta básica. Eles falaram que não. Não, obrigada, não estamos precisando não. E foram embora. E aquilo calou meu coração, porque eu falei, então o que eles vieram buscar? Vieram buscar aquilo que a gente busca todos os dias quando a gente acorda. O consolo. E o consolo vem de Deus. Então, e é por isso que a gente escolheu o tema da noite de hoje, segue-me. Segue-me. Então, nós colocamos assim, estamos aqui nesse momento, reencarnados, por uma oportunidade imensa, imensa. E é uma oportunidade no qual todos nós temos compromisso com esse tempo de estarmos aqui. E esse compromisso é variado, né? É o compromisso com o trabalho, com a família, com a missão que a gente tem, com a casa espírita que a gente frequenta, ou de outras denominações, vários compromissos. Mas muitas vezes nós estamos perdendo essa oportunidade de evolução. E quando a gente fala primeiro para a gente, qual que é os meus passos há 28 anos levando a palavra consoladora à luz da doutrina espírita para aqueles que nos ouvem, num compromisso muito grande. Será que a gente está melhorando? A gente tem que se perguntar, será que eu estou melhorando? Será que eu estou uma pessoa um pouco melhor? Esse pouco melhor não é a luz daquele que me vê na rua, não dos meus amigos, mas eu mesma, comigo mesma. Qual que foi a minha melhora? O que eu tenho feito de todo esse ensinamento? E aí a gente procurou trazer, para iniciar o estudo, falando do nascimento do Cristo. O nascimento do Cristo, ele foi anunciado por João no seu primeiro capítulo. Ele inicia o capítulo, João inicia dizendo o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Logo em seguida, ele vai falar o seguinte, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, isso é muito lindo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, não é? Então, ele tornou-se humano através da palavra de Deus. Aquele que é iluminado é o Cristo. Limitou-se a um corpo físico para quê? Para uma grande missão. E nós estamos nesse corpo, na oportunidade de nos reencarnarmos, não sei por quantas vezes já estou aqui, né? Meu espírito está aqui, nesse momento como Rose, cada um de nós como está, não é? É uma oportunidade dele, veio única para nos ensinar em 3 anos uma eternidade. Então, dizemos assim, Jesus é 100% homem, 100% Deus, divino. O verbo é Logos, é a palavra de Deus que se fez homem. O verbo, a palavra, a revelação de Deus à humanidade. Divindade, ser humano é Deus.
Pré-existência, sempre Jesus existiu. Sempre. E aí nós colocamos, se fez carne. O que seria se ser carne, né? Se tornar humano, união completa da natureza divina e humana. Divina revelando um Deus que é o homem. Humana representa a humanidade diante de Deus. Jesus é a essência da fé. É a essência da fé. E é essa essência da fé que é o convite de segui-lo. É o guia, é o modelo, como a doutrina espírita nos coloca. Guia e modelo. Não existe mais nenhum outro. Assim como está no Livro dos Espíritos, na questão 625. Que Jesus é o guia, é o modelo. É a perfeição humana, divina. Então, e o que é habitar entre nós, né? Como que a gente pode colocar? Habitar, naquela época, tinha um termo de tabernáculo. Tabernáculo, que é a tenda. Então, existia naquele velho né, na época do Cristo, aí Velho Testamento, a festa da tenda, onde todos se reuniam numa tenda para orar X tempo a Deus. Para aprender ali, em comunhão, na família ou dos amigos, trabalharem a fé. É tipo, pensou se pegar uma família e colocar numa tenda e ver o que vai dar? Será que todos vão se concordar? Será que vai estar todo mundo muito bem? Acaba tendo discórdia, mas não é. Então, se Jesus habitou entre nós, é para nós aprendermos a nos tolerarmos, a aprendermos a nos respeitar, a nos amar. Então, nós colocamos, Deus veio habitar fisicamente entre os humanos por um tempo breve. Foi temporário. Porque nós temos noção de 3 anos de messianato, 33 anos de vida, humanamente. A história a gente já sabe, como é belíssima a história do Cristo. E aí nós vamos ver que Jesus é o exemplo da humildade. Como ele nos ensinou durante o seu evangelho a ser humilde? Ele foi humilde o tempo inteiro. E aí a gente se pergunta, será que eu sou humilde em algumas situações? Será que eu sirvo como ele serviu? Ele disse para nós, eu vim para servir e não para ser servido. E muitas das vezes a gente acha que estar servindo certas situações, ou certas pessoas, ou certo local, você é bobo, de novo, você vai fazer isso? Ninguém dá confiança para você? Não, eu tenho o Evangelho do Cristo que vai me dizer, sirva, mas sirva com amor, com serenidade, aceitando que a sua proposta é aquela que foi lhe dada. Obediência. Jesus foi muito obediente e segue-me na obediência. Quando a gente fala na obediência, no amor, na missão, na esperança e no consolo, a gente vai lembrar, né, que a gente já falou aqui, nas bodas de Canaã, quando Maria vai então apresentar ao Cristo com uma missão, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Então, uma obediência à palavra de uma mãe, não é? Ela foi relatar para ele que acabou o vinho, e ele, o que eu tenho com isso? Acabou o vinho, e aí? Não é chegada a minha hora, mas a hora dele não era chegada, porque a hora dele era na crucificação. Mas ela lhe deu, digamos, nas nossas palavras, o pontapé inicial. Então, ele obedientemente, e ele sabia que ele tinha que fazer o que ela pediu. E esse fazer tudo o que ele vos disser é justamente o que ele quer para nós. Que a gente tenha essa obediência à palavra. Então, por isso eu acho Maria fantástica. Eu sempre falei isso aqui, porque ela, como mulher forte, capaz, né, silenciava na maior parte do tempo, ouvia mais e teve uma ação de apresentar seu filho para nós, para ele iniciar os ensinamentos que nós precisamos dele. Precisamos muito dos ensinamentos. E aí a gente vai caminhando essa transformação da água, né, gente? Da água num vinho, do melhor vinho. Será que Jesus não quer que a gente, essa água que eu sou, humanamente, com muitos erros, me transforme num vinho maravilhoso? A gente tem que pensar nisso.
Qual que é a minha melhora dessa minha água num vinho? Os anos se passam. Eu acabei de dizer que 28 anos atrás a gente estava aqui tremendo as pernas para poder falar. Será que eu me faço essa pergunta, né? Quais foram as minhas melhoras? Melhoras diversas, humanas, família, trabalho. Então, essa transformação nós temos que começar a procurar em nós. Seguir o que ele nos fala e procurar fazer uma análise. Bem, caminhando com Jesus. Caminhando com Jesus, o seguinte, em João 14, 23, ele vai dizer assim: quem me ama, obedece a minha palavra. Isso é forte. Quem me ama, obedece a minha palavra. Então, se eu amo Jesus, eu vou seguir a palavra dele. Deixe Jesus fazer morada no seu coração. Ame-o e obedeça aos seus ensinamentos. Siga o seu exemplo. Você já viu que a gente tem um problema e a gente fala assim, vou pôr na mão de Deus, vou pôr na mão de Jesus, a espiritualidade vai me ajudar. A gente coloca o problema. Daqui a pouquinho a gente já está pegando o problema de volta. A gente toma o problema para a gente de novo. E a gente quer resposta, mas a gente não está deixando a resposta vir. A gente não está deixando Deus agir. A gente não está deixando a espiritualidade nos conduzir e a gente não está tendo o silêncio de entender o que está passando à nossa volta. Quando ele diz assim para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim, é porque é verdade. Eu não vou chegar ao Pai se eu não for por ele. Então, vejamos bem, ele ensina para nós que aonde dois ou mais estiverem juntos, ele se faria presente. Então, ele falou isso, não é? Ele está entre nós. E muitas das vezes, a gente não coloca no meio de nós. A importância do Evangelho Evangelho do Cristo no lar, o Evangelho no lar, é muito importante. Para que a gente possa ali, como um ensinamento, trazer a sua palavra para a nossa casa. Já cansou de falar aqui que a necessidade do culto do Evangelho não vai só propiciar benesses na casa que está sendo feita, mas também num raio de mais de 100 metros ao redor daquela casa, receberá o auxílio espiritual. Então, temos que lembrar, ele está entre nós, ele está em mim, e aonde eu estiver, eu tenho certeza que eu vou ter força necessária para enfrentar qualquer demanda que aparecer, não é? Então, lembremos sempre, tenhamos a certeza de sua presença onde o seu nome é proclamado. Então, assim, temos que proclamar. Às vezes em casa, às vezes a pessoa tem vergonha de falar assim, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma prece, vamos fazer um culto. Não pode falar não, porque fulano não gosta, fulano é ateu, ou então ele não gosta de rezar, ele não gosta de quê? Doutrina espírita, espiritismo, não gosta disso não. Aí a gente deixa, às vezes, de fazer certas orações ou certos agradecimentos ao louvor em detrimento a respeitar o outro. Mas nós temos que pensar o seguinte, eu vou fazer, se o outro não gostar, né, ele se retira. Mas eu tenho que edificar na minha vida, na minha casa e até mesmo no meu trabalho. Quantas empresas às vezes param ou iniciam, antes de iniciar suas tarefas, fazem um culto, agradece, pede proteção e segue. Isso é muito importante, traz a paz aos corações que a ele busca. E com isso, quando a gente vai buscar, a gente às vezes depara com situações em nossas vidas de que está impossível, né? Está impossível, não vai dar certo. Não conserta mais. Esse menino não conserta mais, essa menina não conserta mais, meu marido também não. Ele torna-se, isso é impossível de ser realizado. Mas a gente aprendeu com Jesus que nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível. Nós é que colocamos barreiras
né, humanas, né, de tornar-se impossível a realização de determinados projetos, situações e até mesmo de doença, que às vezes a gente fala assim, eu não vou ficar curada. Eu não vou conseguir. Então, o impossível acontece em nossas vidas. Olha o que João fala. Lucas. Lucas fala para nós no 18:27. Para o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Basta acreditar, que a gente tem que acreditar nisso. Quantas histórias a gente vê de pessoas que passam pela vale da dor e a gente pensa assim, ela não vai voltar. Mas a fé, né, a esperança, a confiança fez com que a pessoa saísse de um coma, que a pessoa restabelecesse a sua saúde, que o marido parasse de beber, que a esposa parasse de cometer certas loucuras em termos de gasto, em termos familiares, dela deixar de ser nervosa, através do quê? Do pedido ao Pai, da oração. E essa poderosa afirmação nos lembra que diante das circunstâncias mais desafiadoras que a gente possa vivenciar, é necessária a fé. A fé. É acreditar naquilo que você não vê. A gente acredita num Deus Todo-Poderoso que a gente não vê. A gente vê a sua semelhança, que é Jesus. Não é? Então, e através dessa fé, pode nos conduzir à vitória. Mas e se eu não conseguir? É porque não estava no planejamento. A gente tem que entender que nós temos um planejamento de vida, não é? Um planejamento. Nós tivemos planejamento para nascer, do que nós vamos viver e a hora que a gente vai partir. Nesse caminhar, pode muitas coisas mudarem. Para melhor ou para pior. Por isso que a gente às vezes tem que pegar os nossos jovens e se mostrar para eles, o caminho é esse. Você tem a livre escolha, seu livre-arbítrio de caminhar assim, isso é com você. Mas toda semeadura tem que ter a sua colheita, não é? Então, diz para nós, siga com fé, esperança e confiança, siga-me. Eu só vou conquistar isso sabendo que Jesus está comigo, sabendo que Ele está do meu lado. E aí a gente encontra pessoas que falam assim, mas Deus sabe, Jesus sabe de tudo que eu preciso. Realmente. Jesus, Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga sabe de tudo que eu preciso. Mas eu pedi? Eu busquei? Eu bati a porta? Porque nós temos dentro de nós um ser egóico de orgulho, de vaidade, que você, eu não preciso de pedir nada, não é? Mas eu tenho que pedir. E qual que é a forma de eu pedir a Deus, né, a Jesus, aos amigos espirituais? É fechar no silêncio do meu quarto e orar aquele que tudo vê e tudo sabe. Porém, eu vou falar para Ele. Vou falar para Ele, né? Vou clamar, vou pedir para Ele. E está lá em Mateus a fala de Jesus. Jesus deixou esse recado para a gente seguir, não é? Ele deixou dizendo assim, em Mateus 7, de 7 a 8, ele diz assim, peça e será dado, não é? Busquem e encontrarão, bater a porta e a porta vai se abrir. Aí a gente não faz, não é? Não faz, porque todo aquele que pede, ele vai receber. Todo aquele que pede vai receber. Quem procura, quem bate a porta vai se abrir. Quem procura vai achar. Vai achar coisas boas ou vai achar coisas ruins. Vai bater na porta certa ou vai bater na porta errada. Não é? Vai pedir coisas certas, vai pedir coisas erradas. Porém, nós temos que ser humildes de elevar o pensamento naquilo que a gente mais deseja. Naquilo que a gente mais deseja. E vamos fazer isso. E eu disse o seguinte, que, fazendo um parêntese, há muitos anos atrás eu aprendi o BIP, né? Eu acho que eu já falei aqui.
A gente fala em muitos lugares, a gente esquece onde falou certas coisas. Então, o bip, eu aprendi que antigamente aquele aparelhinho, igual o celular, pipi, quando fazia um lembrete, né? Pipi. Então, era o bip, eu determinei que seria. Eu aprendi isso como expositora espírita, que era perdão, benevolência e indulgência. Perdão, indulgência e benevolência, é o bip, né? E agora eu falei assim, gente, o povo vai guardar isso que eu vou fazer lá. Porque, veja bem, a gente esquece que a gente precisa, né, de ser humilde e impedir. Como que um amigo de trabalho, vamos passar para um trabalho, como que um amigo de trabalho vai saber que eu estou passando por um problema se eu não comento com ele as minhas dificuldades, até mesmo de manusear alguma coisa. Eu estou tendo dificuldade. Ah, não vou pedir não, porque ele vai falar o que de mim? Aí meu orgulho entrou na frente, eu deixei de ter uma oportunidade de aprendizado, né? De dividir com ele o que eu sei, compartilhar com ele, trocar, né? Enfim. Então, é o PBB. Vamos guardar o PBB. O que é PBB, Rose? É pedir, buscar, né? E bater a porta. É o PBB. Então, eu vou agora utilizar. Quando eu tiver, eu preciso de acionar o meu PBB. Eu vou buscar o quê? Renato, tem um atendimento fraterno, conta alguém que precisa de conversar, vou pedir ajuda, vou bater a porta do Dom Pedro, a porta vai abrir. Não esqueçamos isso. Quem tem jovem, conversa com os jovens. Hoje em dia os jovens estão muito fechados, eles não querem muito papo com a gente não, né? Mas às vezes faz o PBB lá fora, com quem não vai estar com conselhos amorosos e certos para eles vivenciarem, não é verdade? Então, nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item, no capítulo 25, no item buscar e achareis. E é muito interessante, a gente trouxe para uma leitura breve, quando ele vai falar para nós que qual dentre vós, que um filho pede um pão, não é? Vai dar uma cobra, uma serpente, né? Ou uma pedra dá uma serpente. Um filho te pedir, por mais que você não possa, você o atende na medida da sua condição, não é? Então, qual filho que dentre vós que pede uma pedra, e então vai receber, pede um pão, recebe uma pedra? Isso aí a gente tem visto muito. Às vezes a gente deixa de dar para nós para dar para o filho. Mas ensinando esse filho que o valor daquilo que está recebendo. E Jesus nos ensina o valor daquilo que Ele nos dá. E o valor daquilo que a gente recebe é louvar em agradecimento. Louvar em agradecimento. Porque quanto mais você agradece, mais a graça volta. E às vezes a gente vê as pessoas não agradecem, não faz essa mão e contramão. Então, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas, que dirá o vosso Pai do céu? Ele nos dá muita coisa boa. E aí, no mesmo capítulo 25, tem aquela parte que fala assim, ajuda que o céu te ajudará. O que é isso? Ajuda-te, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte, não é? Então, no ponto de vista da terra, terrestre, né, humano, ajuda-te e o céu te ajudará, é o princípio da lei do trabalho, que ela é, por conseguinte, depois da lei do trabalho vem o progresso. Como que eu vou progredir no caminhar com Jesus, se eu não trabalhar em mim as minhas imperfeições? As minhas imperfeições. E às vezes as pessoas, a gente tem muitas imperfeições, mas ninguém nos fala. Não nos fala, olho no olho, para que a gente possa melhorar. Com os filhos, a gente fala. Com o marido, a gente fala. Mas às vezes a gente tem certas coisas que só o outro de fora enxerga em nós. Então, nessa parte da terrestre, né, de ajuda, que o céu te ajudará, é esse trabalho que eu tenho que ter. O que está faltando? Um degrauzinho
um cadinho de melhor em mim. Então, é a lei do trabalho e a lei do progresso. Ninguém, eu falo assim, gente, eu não ganho dinheiro, não sei o que lá, mas você está trabalhando? Eu não consigo melhorar, eu sou egoísta, mas você tá trabalhando isso em você? Tanto na parte material quanto na parte moral. E aí, quando a gente fala na parte procurar e acharás, trabalha e produzirá, e dessa maneira serás filho de tuas obras. Como a gente tem o hábito de colocar nas costas do outro os nossos insucessos, não é? Às vezes a gente ouve muito em termos de família, às vezes alguém fala assim, mas você já vai de novo. Você já vai de novo, você vai segunda, terça, quarta e quinta, você vai de novo, vou de novo, porque lá é o meu abastecimento. A quarta-feira aqui no Dom Pedro é abastecimento de muitos que vêm. Poderia estar cheio isso aqui, mas quando a gente falou aqui há 28 anos atrás, eu tinha 4 pessoas. Olha só, não é? Mas aí as pessoas buscam os seus interesses de aonde ela vai estar colhendo as benesses maiores, né, do Cristo. Então, nós vamos passar pelo ponto de vista material. Nós falamos, né? Agora vamos pelo ponto de vista moral. No ponto de vista moral, que está lá no item 5 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai colocar para nós da seguinte forma. Pedir a Jesus o quê? Luz. Pede luz para Jesus. Às vezes a gente está perdido, não sabe o que faz, mas a gente tem que pedir. Aí está escrito lá, pede a luz para clarear o vosso caminho e ela será dada. Mas você tem que acreditar. Pede forças para resistir o mal. Às vezes uma coisa ruim, eu tô doida para falar mal, né? Quem tem sogra não tem, que Deus a tem, né? Mas ele é danada. Então você tem que segurar. Vou pedir para Deus eu fechar minha boquinha, porque é a lei do silêncio. Pede assistência aos bons espíritos e eles virão te acompanhar e serão seus guias. Será que a gente está pedindo quando a gente acorda proteção para o nosso dia? Tem gente que levanta tão correndo e sai correndo e pega o carro correndo e vai trabalhar correndo. Será que a gente para um cadinho para seguir Jesus e pedir a Ele os bons conselhos para que eu viva o melhor dia da minha vida? Ou naquele momento que você está assim, de repente, porque nós vivemos problemas durante o dia, nós estamos com 12 horas do dia, é problema em cima de problema. Às vezes você está de boa, de repente surge um telefonema, não é? Aí você começa a ficar nervosa por algum motivo, aí você, vou fechar no silêncio do meu coração, vou entrar para o meu quarto do meu interior e vou levar meu pensamento, pedir o quê? Calma, serenidade, fecha minha boca para mim não poder brigar com o outro. Então, pede sinceramente também a fé construtiva de melhorar. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças. Então, a gente não pedir, a gente está abandonado às nossas próprias forças. Não é? E as próprias quedas e tereis punição dos vossos próprios orgulhos. Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, eu estou passando por isso aqui, mas às vezes você está passando porque você não conquistou melhores interiores e está passando pelo vale do orgulho. Então, assim, é muito... é fácil? Não é fácil, não. Falar é fácil. Ler é fácil. Vivenciar é muito difícil. Muito difícil. Mas, tendo o exemplo de Jesus, a gente vai conseguir pedir, buscar e bater. Bem, aí a gente vai pensar o seguinte. Jesus disse assim para nós. Com todo o teu trabalho, com todos os teus problemas. Aí Jesus vai virar e falar assim, mas Rose, Renato, eu venci o mundo. Por que você está tão assim? Eu venci o mundo. Então, se ele nos ensinou que venceu o mundo, e ele está pedindo para a gente o seguir, então nós também temos que vencer o mundo. Não é? Temos que vencer o mundo. E está lá em João 16:33, dizendo o seguinte, Jesus fala, eu disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Ele quer que a gente tenha paz. E nós que não conquistamos essa paz, por nós mesmos, por escolha. Aí ele diz ainda,
tenham ânimo, tenham coragem, enfrentem as situações da melhor forma. Eu venci o mundo. Você poderá passar por dificuldades, mas ainda assim poderá decidir como vai passar as suas dificuldades. Como é que você está passando as suas dificuldades? Com raiva? Vitimizando? Lamuriando? Colocando peso nas costas do outro? Ou você vai passar por isso, todos os problemas individuais que cada um de nós aqui essa noite está tendo, deixou para trás, não é? Deixou para trás. E veio reabastecer as energias e as emoções. Porque quando a gente está falando, a espiritualidade está agindo. A gente aqui não sabe de nada de cada um e nem de quem está cá. Mas a espiritualidade sabe. Então, a gente tem dois caminhos. Ou eu vou com Jesus, ou eu vou sem Jesus. Com Jesus é muito mais fácil, né? Sem Jesus é pior. E aí ele vai dizer, a escolha, né? Ele nos ensina, mas a escolha é nossa. A escolha é nossa. Cada um de nós faz as suas escolhas e faz o seu caminho. O seu caminho. E aí disse assim, segue-me. Segue-me, segue-me. Ele vai falar para nós, segue-me. E eu te darei o quê? Forças para você vivenciar suas tormentas. Para você mudar sua forma de viver, seu interior, fazer a chamada transformação moral. Como a gente gostaria que tantas pessoas que convivem com a gente tivessem um cadinho melhor e que eu também tivesse um cadinho mais. Então, eu te darei força, segue-me, é um convite. Ele não obriga ninguém a segui-lo. Ninguém a segui-lo. Ele não vai impedir de ninguém fazer nada, mesmo que seja errado. Porque o errado mesmo lá na frente vai ter que ser consertado. Vai ter que virar certo. Então, segue-me, um convite para que as pessoas se esforçam para as suas vidas ficarem melhor. Para suas vidas estarem de acordo com os ensinamentos de Jesus. Aí seu fardo vai ser suave, e seu fardo vai ser leve, seu jugo vai ser suave. Ele falou para nós isso. Né? Meu fardo é suave e meu jugo é leve. Então, veja bem, nós aqui que somos os construtores da nossa vida. A mãe, né, eu gerei 2 filhos, eu os fiz homens, crescidos, mas eles são os construtores da vida deles. A gente os leva até uma certa idade de conhecimento, dali para frente é eles, com a bagagem espiritual que eles estão trazendo nesse momento reencarnatório, como um e como o outro. É a bagagem que eles estão trazendo. Nós, quanto pais, nós não sabemos, quanto avós, não sabemos a bagagem que essas criaturas estão trazendo. O que eles têm para vivenciar, porque foram escolhas, não é? Nós aprendemos isso, escolhas. Eu vivo as minhas escolhas e posso melhorá-la cada vez mais. Lá em Lucas 9, 23, fala assim, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome tua cruz a cada dia. Então, se eu quero seguir Jesus, eu vou tomar a minha cruz e vou seguir Jesus. O que é tomar a minha cruz todos os dias e seguir Ele? É mais uma vez, né? Parece assim redundante, estou repetindo toda hora. É a minha transformação. É que eu vou tomar a minha cruz. O que é minha cruz? É meus problemas, as minhas dificuldades econômicas, as minhas dificuldades pessoais, minhas dificuldades de relacionamento, a minha dificuldade dentro do centro, porque todo mundo tem. Então, eu vou tomar ela. Tantas historinhas a gente ouve, né? Na casa espírita, daquele que não conseguiu carregar a sua cruz, estava muito pesada, vou cortar um pedacinho, lá na frente precisou de ultrapassar um penhasco, não tinha a cruz inteira para carregar. E carregar a cruz, por mais pesada que seja, que tenha,
ela é uma forma de brilhamento. Eu fico às vezes pensando, uma doença é uma cruz, né? Passar por um leito de hospital, como uma pessoa tem que ser abnegada, né? Paciente, confiante para vivenciar aquela tormenta. Uma depressão, né? Como às vezes a pessoa precisa de forças para poder vivenciar e passar por ela. Então, é a cruz, é a nossa cruz. Mas eu, com Jesus, eu vou passar serena. Eu peço a Deus isso, gente, sinceramente, para mim. Que, né, eu acho que uma cruz de doença é uma cruz muito pesada. Enfim. Tem um trechinho de uma música que eu gosto muito, que fala assim: eu te seguirei, sua graça me basta, seu amor me sustenta. E é isso mesmo, é isso aí. Eu vou seguir Jesus, a graça dele e a bondade dele me basta, e o amor dele por nós nos sustenta. Mas, lembrai-vos, buscai primeiro as coisas do alto, e a sua justiça, e tudo lhe será dado. Como a humanidade está sem buscar as coisas do alto, está buscando as coisas do mundo. Do mundo. Quanto isso está preocupante, principalmente com a nossa juventude. Não estão tendo esse approach, essa aproximação de olhar para o mais alto e reverenciar um Jesus que passou pelo Calvário, né? Suou sangue, jorrou sangue e água do corpo humano de um homem divino por nós. Aí a gente vai falar assim, mas amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou ao centro, amanhã eu faço alguma coisa de bom. Hoje, amanhã. E aí, esse amanhã chega e amanhã, a gente vai então empurrando as possibilidades de melhora. Mas aí a gente vai passar por um momento de muita tribulação. E hoje eu estou ansiosa, porque amanhã vai acontecer isso. Aí vem outro ensinamento rapidinho de Jesus que vai falar para nós nos preocuparmos com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã deixa que é amanhã. Cuida de hoje. Cuida de ser melhor hoje. Cuide de ser a melhor mãe, melhor avó, melhor amiga. Faça o seu melhor bolo. Você sabe fazer bolo? Faça o seu melhor bolo. Mas não preocupe se amanhã o bolo vai ser melhor, não, mas faça hoje. Então, é uma chamada lindíssima, que eu sempre falo nos meus estudos. Ah, Rose, repete a mesma coisa. Essa fala de Jesus não pode faltar em nossas vidas no momento de tribulação que a gente vive, de ansiedade, de bateu em mim. Eu falo, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo, basta cada dia o meu desafio é hoje, agora, a cada momento. Viver um dia de cada vez nos mantém fortes quanto às preocupações futuras. Viva como se fosse o último dia. Como é importante a gente viver hoje como se fosse o último dia da minha vida. Coloque alegria nesse dia. Coloque alegria. Quantas pessoas a gente vê que passam um dia e no outro dia já não estava aqui mais. Foi chamada de volta para a verdadeira pátria, que é a pátria de Deus, nosso Pai. Então vamos ver da melhor forma o dia de hoje. Como se fosse o último dia, aproveitando o amor de cada um, a paz, o carinho, né, ao nosso derredor. Porque quem dá carinho, recebe carinho. E mesmo se não receber, é o que o outro tem para dar. Como seria bom se a gente pudesse começar a entender o nosso semelhante da forma como ele é. É o ponto de vista dele. Eu gosto muito de no Evangelho segundo o Espírito, tem lá uma página falando sobre o ponto de vista. É o ponto de vista. E muitas pessoas brigam pelo ponto de vista. Eu penso de um jeito, você pensa do jeito, a gente fica assim, então vamos fazer o seguinte, vamos dar a volta, vamos olhar para esse número aqui que é o 6, que eu vejo, você vê o 9,
Então, vamos ver junto esses 6? Ah, é mesmo, é 6. Então, vamos passar para o outro lado? Olha, era 9. Concordâncias. Você tem essa opinião? Beleza. Mas vamos respeitar as opiniões que no qual nos traz também muita preocupação. A opinião traz muita preocupação. Então, peça ajuda ao alto e confia para viver seus ensinos a cada dia. Jesus convida a seguir. Segue-me hoje, agora, pois o amanhã pode ser tarde. E lembrem-se de orar e vigiar. Orar e vigiar sempre. Vigiar os pensamentos negativos, vigiar a nossa língua, o nosso comportamento, o modo de agir com o outro, né? Fazer o outro e gostaria que você recebesse. Quero tratar você bem, porque eu também quero ser tratada bem. Ah, mas é porque você está fazendo uma troca? Não, é porque é assim que Deus quer. Amar o seu semelhante, fazer a ele o que você gostaria que fizesse com você. Então, esses são os passos. Se a gente for pegar, existem muitas falas de Jesus com relação a esse seguir. Olha só, a gente deixou separado aqui, se desse tempo para a gente ler. Após a morte de Jesus, ele vai aparecer várias vezes aos seus discípulos. E dentre uma das últimas vezes, me parece que foi a terceira vez que ele se manifestou, né? É quando os discípulos estavam pescando e João vê ao longe Jesus na praia e não viu que era Jesus, viu um vulto na praia, né? Então, eles dizem o seguinte, Simão Pedro fala que vai pescar. Ele fala assim, vou pescar. Então, disse-lhes ele, também nós vamos contigo. Os outros discípulos foram juntos. Foram e subiram logo para o barco naquela noite e nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhe então Jesus de longe, filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam eles, não. Então lança novamente a rede. Então ele faz a mesma coisa que ele fez lá no princípio, ele faz aqui de novo. Ele manda lançar a rede. Eles tinham opção, eles podiam não ter jogado, né? Eles não estavam conhecendo que era Jesus, né? Eles podiam fazer, não conseguimos nada de novo, mas eles obedeceram e jogaram a rede. Lançai a rede. Então eles lançaram a rede e o barco, então, encheu de peixe. Então, aquele discípulo a quem Jesus mais amava, né? Quem era? João. E ele, então, diz o seguinte para os outros discípulos. João reconhece Jesus e fala, é o Senhor. E quando Simão ouviu, né? Simão Pedro ouviu que era o Senhor, imediatamente ele coloca uma roupa, que ele estava nu, pescando, ele põe uma roupa, pula na água e vai correndo ao encontro de Jesus, lá na praia. E disse então, quando ele chega, né, Jesus fala para colocar o pão, estava o pão lá, tinha já uma brasinha, aí estavam lá já esperando, mandou que colocasse um peixe, beleza. Aí, disse-lhe Jesus, vinde, comer. Ele convida para que eles então vão participar daquela ceia com ele. E é nessa ceia que Jesus vai conversar com Pedro, dizendo o seguinte, e nenhum dos discípulos ousava perguntar se era ele, aquele homem, né, o mestre. E depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E aqui Jesus vai perguntar a Simão por 3 vezes. 3 vezes se Simão Pedro o amava. E ele vai dizer que sim na primeira vez. Então, apacenta as minhas ovelhas. Vai perguntar de novo, pela segunda vez. Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe sim. Ele respondeu, sim, Senhor.
tu sabes que te amo. Disse-lhe, então, Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, conduzas meu rebanho, né? Pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, pergunta a Jesus, tu me amas? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mais uma vez, apacenta minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, aí ele vai falar daquela parte, né? Quando você é mais novo, você é dono de si. Mas quando você ficar velho, você vai precisar de alguém para atar as suas sandálias. E dá esse recado para ele. Isso era uma forma de mostrar como seria o desencarne de Pedro. Mostrando para ele as dificuldades, então ele vai falando, era mais moço, te cingias e a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queres ir. Aí mostrando como seria a morte de Simão. Ele não entendeu nada, né? E dito isso, disse-lhe Jesus para ele seguir a ele. Mas, diz o seguinte, e disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. É onde ele vai dizer então para Pedro seguir ele. Seguir o que é? Seria o quê? Que ele ensinou durante o tempo que ele pregou. E mostra ali que 3 vezes perguntando, e a gente reporta a negação de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus sabia que ele ia negar. Por quê? Pela carne fraca, pelo medo. E quantas vezes nós deixamos de seguir Jesus, negamos Jesus pelo medo do outro? Quando a gente acabou de falar, mas você vai de novo, Para não contrariar, às vezes a gente fala não. Mas nós temos que ter a coragem de dizer sim e seguir ele. Aí ele vai dizer assim, e disse isso significando com que morte, né? Já falei. Voltando então a si, viu que seguia aqueles discípulos a quem Jesus amava. E Pedro então vai voltar a sua preocupação para João. Preocupado com João, vendo Pedro, o discípulo mais amado, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? O que será de João? Ele ficou preocupado. Comigo vai acontecer isso. O que será de João, discípulo amado? Aí Jesus responde, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Como a gente tem preocupação com o outro, o que vai ser do outro? Vai ser do outro aquilo que ele fizer. O que importa, então, Simão preocupado com João? O que importa? Jesus respondeu para ele, o que importa a ti? Segue-me tu. Jesus não estava se referindo a João. Segue-me tu. Tu, vocês. Segue-me. O outro, deixai que ele vai seguir. Ou não é o caso de João, porque João seguiu Jesus. E fidelissimamente. Mas é o nosso caso. Quantas vezes a gente tem dentro de casa alguém que não quer seguir Jesus? E ele? Eu estou ensinando, eu estou mostrando, eu estou falando, mas ele não quer. Deixar ele. Então aí, para terminar, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa então? O que te importa então? Não é? Então, esse é um chamado de Jesus para nós. Seguimos nós. Enquanto nós estivermos a caminho, aquele que não nos seguiu, que não é, né, eu acabei de falar, não é o caso de João, nós vamos orar por ele. Nós vamos pedir por ele. E fechando então o estudo da noite, tem uma página muito bonita que está no Pão Nosso. Rapidamente diz assim, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu o enviei ao mundo. Então, fecha o que Jesus pede para Simão. Segue tu, segue-me tu. Vai fazer a sua missão, que ser
aquele que vai apacentar as minhas ovelhas, né? Vai guiar o meu rebanho. Se abraçastes, meu amigo, a tarefa espírita cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que pregoa. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguido, estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti, mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não reclamar em voz alta. Valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho de serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate de palavras pomposas contra o mal. Reterás o bem, semeando-os com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-las brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispõe a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã.